A blindagem acabou. O que nós assistimos nas últimas horas não foi apenas uma notícia ruim para o ministro Alexandre de Moraes. Foi o desmoronamento completo da narrativa que o protegia. Pela primeira vez, a própria Rede Globo, que durante anos serviu como o grande escudo do ministro, entrou ao vivo para desmenti-lo em rede nacional. E o detalhe é humilhante. Moraes tentou negar. Soltou notinha oficial, mas foi pego no contrapé. A informação confirmada é que ele não fez apenas uma reunião protocolar. Ele ligou 6 vezes, eu repito, 6 vezes no mesmo dia, para o presidente do Banco Central. O desespero bateu a porta. Por que um ministro do Supremo precisa telefonar obsessivamente para o homem que controla o sistema financeiro? E o pior, a Polícia Federal também já foi acionada. O xerife agora está na mira. Fica comigo, porque hoje a casa caiu de verdade. Sejam muito bem-vindos ao Escalada Patriota News. Aqui a gente rasga a cortina de fumaça e te mostra o que acontece nos porões de Brasília, com aquele olhar que a mídia tradicional tenta esconder, mas não consegue mais. Se você faz parte do time que busca a verdade e não aceita a narrativa pronta, já esmaga o botão de curtir agora no começo. Isso é fundamental para mostrar ao sistema que nós somos a maioria. Se inscreva e ative o sino, porque a temperatura em Brasília subiu e você não pode ficar de fora. Vamos para a análise. Meus amigos, nós precisamos conversar muito sério sobre o que aconteceu. Durante anos, nós vimos uma verdadeira simbiose entre o STF, especificamente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e a grande imprensa. Era uma proteção mútua, mas a regra do jogo mudou drasticamente. A narrativa oficial, aquela que tentava blindar o ministro a qualquer custo, desmoronou ao vivo. E quem fez esse desmonte? Não foi um influenciador de direita. Não foi o que eles chamam de gabinete do ódio. Foi a própria TV Globo. A jornalista Malu Gaspar, da Globo News, entrou no ar e implodiu a versão do ministro. Vamos aos fatos, porque o desencontro de informações é o que entrega o nervosismo nos bastidores. Quando estourou a bomba de que Moraes teria se reunido com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para tratar de assuntos relacionados ao Banco Master, o ministro sentiu o golpe. Ele sabe ler o cenário político. Ele percebeu na hora que a acusação de tráfico de influência era grave demais para ser varrida para debaixo do tapete. O que ele fez? O que sempre faz. Partiu para o ataque com uma nota oficial. Nessa nota, ele admitiu as conversas, mas tentou vender a ideia de que o assunto era estritamente pessoal. Disse que tratou apenas de questões burocráticas sobre o seu salário, envolvendo as sanções da Lei Magnitsky que bloquearam suas contas. A tese era: sou apenas um cidadão preocupado com meu contra-cheque. Mas essa versão não durou 2 horas. A apuração jornalística veio com a força de um trator. Fontes de dentro do próprio Banco Central vazaram a realidade. Não foi uma conversa protocolar. O ministro ligou para o Galípolo nada menos que 6 vezes em um único dia. Eu quero que você pare e pense agora. Você, trabalhador, empresário, pai de família, você liga 6 vezes para o gerente do seu banco num único dia para perguntar se o salário caiu? Claro que não, ninguém faz isso. Você liga 6 vezes para alguém quando está desesperado, quando precisa resolver um problema urgente que pode custar sua cabeça. E segundo a apuração, o problema urgente não era salário, era a liquidação do Banco Master. Justamente a instituição financeira que, coincidentemente, tem contratos milionários que envolvem a família do ministro. Esse desmentido ao vivo foi, sem dúvida, um dos momentos mais humilhantes da carreira de Alexandre de Moraes. A Globo, na prática, olhou para a câmera e disse: o ministro está mentindo. A nota dele diz X, os fatos dizem Y, mas se fosse só a Globo, ele talvez aguentasse. O problema é que o Estadão também entrou na briga e confirmou as ligações. A imprensa, que sempre agiu em bloco para protegê-lo, agora age em bloco para expô-lo. Isso é o sinal mais claro de que a utilidade política dele acabou. O sistema não tem amigos, o sistema tem interesses, e parece que Moraes deixou de ser interessante. E a gente precisa falar sobre o elefante na sala, a prova material. O número que não sai da cabeça de ninguém. 129 milhões de reais. Como explicar um contrato desse valor? Juridicamente é uma aberração. Não existe consultoria jurídica no mundo que justifique cifras dessa magnitude, sem levantar suspeitas imediatas de lavagem ou venda de facilidades. A única explicação plausível, que está sendo debatida nos corredores de Brasília, é a venda de influência. E quando você soma um contrato de 129 milhões com 6 ligações desesperadas para o presidente do Banco Central para tentar salvar o banco pagador, a materialidade do tráfico de influência está desenhada. Não é mais aquele caso de batom na cueca. O ministro está coberto de tinta inteira. O desespero fica evidente na quantidade de notas oficiais. Ele solta uma nota, a reportagem desmente.
Ele solta outra corrigindo a primeira, a reportagem desmente de novo. Ele está batendo cabeça. Perdeu o controle da narrativa. E na política, meu amigo, quando uma figura pública perde a capacidade de impor a sua versão dos fatos, o fim está próximo. Agora se prepare, porque o buraco é muito mais embaixo. O que pode levar o ministro para um lugar muito pior do que um simples impeachment, pode levá-lo para as páginas policiais. A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ou seja, mais um veículo do establishment, soltou outra bomba. O ministro Moraes não teria pressionado apenas o Banco Central. A informação é que ele teria procurado também a direção da Polícia Federal. Para quê? Para saber a quantas andava a investigação sobre o Banco Master. Eu peço a sua atenção máxima aqui. Estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é relator de inquéritos que envolvem a própria Polícia Federal, ligando para delegados ou diretores para sondar uma investigação que atinge o cliente da esposa dele. Isso tem nome. Isso é obstrução de justiça. Isso é uso do cargo para interferir em investigação criminal. É o tipo de coisa que, num país sério, dá cadeia imediata. E qual foi a reação da PF? O diretor-geral, Andrei Rodrigues, negou oficialmente. Mas, convenhamos, ele tinha escolha? Ele não é louco de admitir em público que foi pressionado pelo ministro mais temido do país. Mas o fato da notícia ter vazado, o fato de jornalistas terem essa informação em mãos, isso mostra que dentro da Polícia Federal tem gente insatisfeita. O vazamento é a arma de quem não concorda com a ordem recebida. Tem gente lá dentro querendo que isso venha a público. Tem gente na PF que cansou de ser usada como polícia política e quer ver a lei valer para todos. E aqui entra a peça final desse xadrez macabro. A postura do Palácio do Planalto. A postura de Lula. Segundo informações de bastidor, o diretor da PF teria levado o caso ao presidente. A conversa teria sido franca. Presidente, o ministro está ligando, está querendo saber, está pressionando. E qual foi a resposta do Lula? A frase foi enigmática, mas letal. Faça o que for necessário. No Código de Brasília, essa frase tem uma tradução simples. Não proteja. Se o Lula quisesse salvar a pele do Moraes, ele teria dito: abafa, segura. Veja bem, ao dizer faça o que for necessário, ele lavou as mãos. Ele autorizou a PF a seguir com o trabalho, mesmo que isso custe a cabeça do ministro. Isso confirma a nossa tese antiga aqui do canal. O governo Lula decidiu rifar Alexandre de Moraes. Eles fizeram o cálculo político e perceberam que o custo de mantê-lo é alto demais. O ministro se tornou um ativo tóxico. Ele é alvo da imprensa internacional, alvo do Congresso americano, alvo da sociedade brasileira e agora, alvo de investigações financeiras. Na política, ativos tóxicos são liquidados. O ministro Moraes foi útil para o sistema, enquanto perseguia a direita, enquanto prendia patriotas. Agora que ele virou o problema, o sistema o cospe para fora. A situação agora é de cerco total. Ele está sendo investigado pela imprensa, que descobre cada ligação. Está sendo monitorado pelos Estados Unidos. Está sendo observado com desconfiança pelos seus pares no STF, que não querem afundar junto com ele. E agora descobre que a Polícia Federal, o seu braço armado, também não é mais confiável. É a ironia suprema. Moraes criou um estado policialesco no Brasil. Ele criou um ambiente onde ninguém estava seguro, onde garantias constitucionais foram rasgadas. E agora? Agora esse mesmo estado policialesco se volta contra ele. A PF, que serviu para prender avós e crianças nos acampamentos, agora pode ser a responsável por produzir as provas técnicas e irrefutáveis que vão derrubá-lo. O xerife do Brasil, o homem que mandava prender e soltar com uma canetada, agora está com medo da polícia. O que estamos assistindo é a queda de um gigante de pés de barro. O poder do ministro Moraes nunca veio de sua popularidade ou legitimidade jurídica. Vinha do medo. Vinha da capacidade de destruir reputações. Mas agora que a Globo e a PF pararam de ter medo, o poder dele evaporou. Ele se tornou apenas um homem com muitos problemas e poucas saídas. A casa caiu. Mas atenção, esse é um momento de perigo. Um animal acuado é perigoso. O ministro pode tentar alguma medida desesperada. Pode tentar censurar a Globo, o que seria o fim da picada. Pode tentar prender jornalistas, pode tentar manobras no STF. Nós temos que estar vigilantes. Mas o sentimento geral em Brasília é de que a justiça finalmente está chegando. Não a justiça dos tribunais que falha, mas a justiça dos fatos. A verdade está vindo à tona com uma força que nenhuma censura consegue segurar. As 6 ligações. O contrato de 129 milhões. A pressão na PF. Tudo isso forma um quadro de corrupção e abuso de poder impossível de ignorar. A era do eu mando e vocês obedecem acabou. O Brasil está mudando. Agora, a bola está com as instituições. Vamos ver se o Senado vai ter a coragem de abrir o impeachment agora.
diante de provas irrefutáveis. Vamos ver se a PF vai ter a independência de investigar até o fim. E vamos ver se o Lula vai continuar lavando as mãos ou se vai tentar salvar o companheiro na última hora. O jogo virou e as cartas estão na mesa. E contra a verdade, não há toga que proteja. Eu quero saber a sua opinião sincera. Você acha que essas novas revelações são o fim da linha para Alexandre de Moraes ou ele ainda consegue escapar? E mais, você acredita na independência da Polícia Federal para investigar um ministro do Supremo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater esse momento histórico. Se essa análise te ajudou a ligar os pontos e entender o tamanho do escândalo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. O Brasil inteiro precisa saber que a casa caiu. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Aqui no Escalada Patriota News, a gente não recua. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.